Regra número 1, não fale do Clube da Luta. Regra número 2, não fale do Clube da Luta. 2 homens, uma luta por vez, sem camisa, sem sapato, até onde aguentar. Esse é o Clube da Luta de Chuck Palahniuk. Eu sou Fabrício Albuquerque, você está no canal Resenheiro. Vem comigo. Gente, esse livro é maravilhoso, um livro muito gostoso de ler. O autor, o jeito dele escrever, com frases curtas, com termos repetidos, com humor negro, com ironia, é cativante. Logo nas primeiras páginas você acaba se sentindo atraído pelo personagem. O livro é narrado em primeira pessoa e o autor não cita o nome desse personagem logo de início. E ele é uma pessoa frustrada, um trabalhador assalariado que tem as suas contas no vermelho e que é compulsivo por comprar, que tem seguido os ditos da sociedade atual, e ele se sente mesmo assim triste, frustrado, por que não dizer solitário, e ele passa a ter crises de insônia, ele já não consegue dormir bem porque ele não está legal. Então ele passa a frequentar reuniões de grupos de ajuda, grupos de apoio a pessoas com câncer, a pessoas com doença terminal, e isso tudo para tentar suprir aquela lacuna que ele sente na sua alma. Ele se sente deslocado, e quando ele vai a essas reuniões e ele passa por aquelas atividades do grupo, e ele chora, e ele extravasa, e ele pode ali pelo menos um pouco colocar para fora aquilo que ele está sentindo, ele consegue pelo menos dormir. Nessas reuniões ele acaba conhecendo a Marla, que é uma personagem muito importante da história. Ele de cara olha para a Marla e acha a Marla uma fingida, uma mentirosa, alguém que está mentindo porque ela não tem doença coisa nenhuma, mas ele também não tem. E ao mesmo tempo em que ele começa ali um embate com ela, ele se identifica com ela, porque ela tem aparentemente os mesmos problemas. Com o passar do tempo, ele conhece alguém num fim de noite chamado Tyler Dunder. E esse Tyler, ele vai apresentar para ele uma outra forma de extravasar tudo aquilo que ele sente, toda aquela frustração. Ele pede então num final de noite, num bar em que quase ninguém está prestando atenção neles, que ele lhe dê um soco. Aí ele fala, mas eu nunca dei um soco? Ele falou assim, mas por que você quer que eu te dê um soco? Para que eu não passe essa vida sem nenhuma cicatriz. Eu nunca lutei antes e eu não quero passar essa vida sem cicatriz. Daí ele dá um soco, eles trocam um soco e ali surge então a ideia de formar o Clube da Luta. Eles se reúnem uma vez por semana num porão de um bar e impõe essas regras que eu disse no início, onde homens se reúnem para lutar. Apesar de ser luta, não era bem o significado daquilo, não tinha a ver com quem ia ganhar ou quem ia perder, mas era o momento em que a pessoa ela podia, através da autodestruição, estabelecer um novo padrão para ela, porque ali não importava o emprego dela, não importava o quanto ela ganhasse, não importava a condição social, ali ela era uma pessoa completamente igual às outras. E ele podia extravasar, a pessoa podia extravasar e sair dali pronto para encarar a vida real. Esse momento é um momento em que o personagem ele se maravilha daquela possibilidade, porque ele passa a encarar a vida através da pessoa do Tyler. Ele passa a encarar a vida de uma outra maneira. O Tyler motiva ele a encarar a vida de uma outra maneira. O Tyler ensina para ele outras habilidades que ele nem pensava em conhecer, em desenvolver. Então ele tem na figura do Tyler um ídolo, alguém que o ensina a viver e que o tira daquela vidinha medíocre, daquela vidinha fechada, e ele passa a viver de uma forma diferente. Quando ele percebe que aquele projeto do Clube da Luta foge aos controles e vai para algo maior, vai para uma situação de caos, de anarquia, porque cria-se um outro grupo com outros propósitos dos quais ele não concorda, e ele tenta impedir o Clube da Luta, e ele vai se deparando com algumas situações, sem dar spoiler, com algumas situações de caráter psicológico que ele precisa resolver.
É um livro maravilhoso, assim. Para mim, é um livro que ensina você, e é engraçado porque eu vi algumas resenhas, eu vi alguns vídeos no YouTube falando do livro, e para muitos o livro ele vai tratar de questões que para mim não me tocou. O que me tocou de verdade é que esse livro ele pode ensinar você a ter uma outra visão de mundo. Quando você está fechado na sua rotina, quando você está sempre ali em busca de pagar só as suas contas ali, de viver o seu dia a dia, você muitas vezes esquece seus sonhos. Tem até uma passagem que eu gosto, que está mais ou menos no capítulo 20, é dado a ele uma missão de recolher 12 carteiras de motorista. E ele compra uma arma e ele tem que ir abordar essas pessoas e tomar delas a carteira de motorista. Só que quando ele espera o rapaz sair do mercado, ele trabalha no mercadinho, e aí ele intercepta o rapaz, vai lá, coloca a arma na cabeça dele e fala assim: que você quer? Ele falou: eu quero ir pra casa. Não, tô perguntando o que você quer, você vai morrer agora. Tô vendo a foto do seu pai e da sua mãe aqui, o que você quer? O que você vai fazer? Aí ele falou: eu quero só ir pra casa, só isso que eu quero. E aí ele fica ali pressionando o rapaz: você vai morrer, você vai morrer. E se você não fosse morrer, o que você queria fazer? Aí o cara, no susto, na pressão ali, ele acaba falando: eu queria ser um veterinário. Aí ele falou assim: então você vai sair daqui, vai dar as costas pra mim e vai correr atrás disso. Você vai estudar, você vai fazer o que tiver que fazer. E depois de 6 meses eu vou voltar. Eu sei onde você mora, eu conheço toda a sua história. Depois de 1 ano, e vou ver se você tá firme nesse propósito, porque senão eu vou te matar. Seria interessante se você e eu tivesse alguém que colocasse uma arma na nossa cabeça e falasse: corre atrás do seu sonho, senão você vai ver. É uma coisa que choca a gente, né? Mas que faz a gente pensar: o que nos impede de correr atrás dos nossos sonhos? E o Clube da Luta, pra mim, fala sobre isso, sabe? É uma história muito legal. Saiu em 96, foi lançado o livro, em 99 foi lançado o filme, né? Um filme muito famoso, com Brad Pitt, com Edward Norton. O que é legal é que o autor, ele fala numa entrevista que o filme atingiu mais o propósito dele do que o livro. Os finais, para quem não viu um ou outro, os finais são diferentes. O final do livro é diferente do final do filme. Aliás, falando do final, o final do livro é maravilhoso. Para mim é maravilhoso, assim. Tem um baita de um plot twist. Se você já leu, você sabe. Se você não leu, leia, porque talvez você vai ter o mesmo assombro que eu, mas foi muito legal o final do livro para mim. Um dos melhores finais que eu já vi. E aí ele fala que o filme atingiu um propósito melhor para ele, por causa do desfecho do filme, né, em relação ao livro. E ele fala que os personagens foram criados através de experiências que ele mesmo teve e baseado em pessoas que ele de fato conheceu. Então, quando gravou o filme lá, ele até levou os amigos dele em quem ele se inspirou para criar os personagens, e aí apresentou, falou: ó, isso aqui é o Tyler, Myla, e aí assim ele foi apresentando, que foi um momento bem legal assim das gravações, né? Ele mesmo fala que sofreu de insônia, então ele fala com propriedade disso no livro. É um livro maravilhoso, eu espero que você leia, espero que você goste. É um livro que, apesar de fazer uma crítica muito ferrenha à sociedade americana, consumista, materialista, ela aborda também questões existenciais, assim. A questão do eu no mundo, do sentido que você dá à sua vida. Então é um livro que te leva a pensar. É um livro muito bacana que eu indico demais, assim. Bom, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou postar muito mais resenhas. Eu espero que você, se você gostou, que você curta, que você se inscreva no canal, que você ative os sininhos para quando eu postar novos vídeos você seja notificado. Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Me ajuda a ficar conhecido, me ajuda a subir mais vídeos no YouTube. Um forte abraço, tamo junto.